Olá, deixa eu ajeitar aqui direitinho, esperar a Selene entrar. Entrou. Olá, Fábio, vai dar certo, vamos lá. Selene, manda a solicitação. Deixa- Oiê, Aê, agora sim! agora deu certo. Deu certo. Olha só, eu não tava com o meu altar ativado. Na hora que eu Ah, tava apressado aqui, disse, meu Deus, deixa eu entrar logo, não ativei. Agora já tá ali, velhinha, incenso, tudo, colaborando pra que dê tudo certo, que flua bem. agora deu, que bom! Agora sim, vamos lá. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Já na quintura daqui desse Nordeste, né? Aqui, Ah, inverno é só em teoria, pra gente não funciona, não. Ai, ai. eu adoro o inverno, eu ia morrer aí. Então, aqui negócio não é brincadeira, não. É, aqui, Então, aqui tá fazendo friozinho, viu? oi, Cris, a Cris entrou aqui. Então vamos lá, você conduz, tá? Já que era pra ser por Vamos, lá e acabou vindo pra cá, mas você conduz, tá, sinta-se em casa. não tem problema. Então primeiro seja bem-vindo, né? Tem pessoas minhas aqui também, né, que estão para te conhecer. Tem pessoas que são apaixonadas pela cultura cigana. E eu acho que quando a gente conversou, né, de fazer a live e tal, eu achei muito legal porque a cultura cigana ela é bem fechada, Sim, né? E aí a gente que está fora, a gente tem, lógico e óbvio, né? Porque tudo aquilo que é fechado gera uma curiosidade para quem está fora. sem dúvida. E como a gente está assim, é um caminho mais ou menos parecido, porque a gente também trabalha com magia, né? Tem toda essa questão de oráculo e de previsão. Então, aí eu queria que você falasse primeiro de você, Ok. né? Conta um pouquinho pra gente da sua história, e aí vai contando como é que você entrou nesse caminho. Conta tudo que eu quero saber tudo. Bom, na verdade, ao longo da nossa conversa aqui, o que você vai ver é que nós temos mais semelhanças do que imagina. Porque nós vamos falar sobre as origens e Tá, as influências são praticamente as mesmas, aí só que cada um levou o seu rumo. O cigano é bem assim. É um povo que andou por todo o mundo, né? Só que ele é bem esponjinha. Ele vai convivendo com as sociedades e, isso é interessante, pego pra mim. Ah, mas vou fazer do tá. meu jeito. Isso é interessante, pego pra mim, faço do meu jeito. E a gente vai ver toda essa trajetória de esperteza. Que esperteza é essa que foi extremamente necessária para a sobrevivência, na verdade, desse povo. Sim, Foi sim. aquela esperteza de João Grilo, né? Para Sei. sobreviver. Foi isso, é isso que caracteriza o povo cigano. Então vamos lá. Falando sobre mim, eu sou de origem de família católica do interior. Fui Tá. coroinha, manjava daquelas coisas todas do rito. Daí, na adolescência, chega aquelas perguntas que a igreja responde assim: é mistério. E aí, pra mim, não servia responder com é mistério. Então, me tornei ateu. Um ateu por consequência. Não por rebeldia, mas por consequência. Não tinha resposta. Daí eu vi pessoas do meu convívio falando sobre espíritos e eu dizia: isso é mentira, isso não existe, isso não faz sentido. Sua mãe não lhe disse que mentir é feio. E, Só que eu vi pessoas que eu considerava inteligentes, sei lá, advogados, enfermeiros, dedicando seu tempo àquilo. Eu digo: tem algo errado. Vou analisar Sim. para poder provar para eles que eles estão enganados. Olha a pretensão da pessoa. Então, o meu irmão já tinha vindo aqui para Teresina e tinha deixado na gaveta lá dele um livrinho pequeno, um exemplar pequeno de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, foi minha Tá. iniciação ali. Peguei aquele livro, li de capa a capa e fui convencido pela lógica de que não havia como não existir, né? Todo esse mundo que nos envolve, nos rodeia e influenciamos um ao outro constantemente.
E então sim. depois eu vim para Teresina. Vim para estudar aqui e passei a frequentar um centro espírita. Comecei como Uhum. estudando no centro espírita, daí a pouco já estava fazendo palestra, já estava dirigindo a mocidade. E aí eu tinha aquela curiosidade com a Umbanda. Eu achava assim, não, é um baixo-espiritismo, não precisa de tambores, de vela, dessas coisas para se ter uma incorporação. Como de fato, para ter uma incorporação não precisa. Mas Sim, para o trabalho que a Umbanda desenvolve é essencial. Daí eu fui, sim. poxa, meu amigo meu, e cheio de preconceito, né? De curiosidade e preconceito. Eu disse a ele, se benza, nós não sabemos onde estamos entrando. Meu pai de santo não sabe dessa história. Talvez se ele for ver, que eu mandei no grupo de lá, se ele for ver, ele vai me cobrar depois. Eu disse, se pensa, a gente não sabe onde está entrando. E aí acaba que eu me encantei, porque eu não achei lá dentro o demônio que se pintava fora, né? Até hoje não achei, isso já são alguns anos. E ele não apareceu É, ainda, não sei se ele tá tímido, a o que gente que é. procura, mas não acha. Eu acho que ele não gosta muito de ir lá, porque ele não pode se benzer antes de entrar. Talvez seja isso. Ele não se benze antes de entrar, então ele já nem vai. Ai, ai, talvez seja isso. Então, e aí fui me apaixonando, né? Primeiro que passou um caboclo bem sério, assim, ele fez assim, ó. E sabe quando tu tá com, meio que tá com um peso assim e sai do nada? Foi essa a sensação Aham. que eu tive. Isso aí foi a cacetada. Disse, meu Deus, o demônio tá aqui, como é que ele faz isso? E aí me apaixonei, depois fiz entrevista com o Pai de Santo e tal. Ele, sabatinei ele de perguntas mesmo, levei um roteirozinho assim. Isso gerou material para palestra no Centro Espírita. E como é um centro espírita assim, que todo mundo colaborava, sabe? E as palestras não Hum, eram um palestrante e uma plateia. Era uma roda de tá. pessoas. E todo mundo mete o bedelho na hora que bem entende. Então, em vez de ser uma É. palestra de uma hora e meia, foram 4 semanas seguidas no Centro Espírita falando sobre Umbanda. Gente, olha, e você sabatinou mesmo o Pai de Santo, né? Não, depois o Pai de Santo foi no terreiro, o pessoal do terreiro veio conhecer, ou melhor, o Pai de Santo foi no Centro Espírita, o pessoal do Centro Espírita veio no terreiro, teve esse intercâmbio das Ah, que casas, que foi legal. maravilhoso. E aí, no meio Perfeito. disso, no meio dessa história da Umbanda e Espiritismo, apareceu também a Ordem de Molay, que é uma ordem paramaçônica, para jovens Sim. de 12 a 21 anos. Findo o meu tempo na Ordem de Molay, iniciei na maçonaria, galguei os 3 graus é, é, da maçonaria simbólica, então sou mestre Aham. maçom. É, Ai, que e aí legal. apareceram os ciganos dentro do terreiro, né? Antes eu já tinha um tarô, Ah, tinha comprado por tá. intuição, digo, eu quero isso daqui. E aí os ciganos começaram a se manifestar no terreiro. E Pablo, que é o meu cigano, é também um Uhum. cigano do meu pai de santo. E eu achava estranho que ele, Olha, ele me tratava diferente. Tipo assim, ele só me tá. chamava de filho. Ele queria que eu estivesse no É. pé dele. Na hora que ele chegava, ele me procurava, dizia, meu filho, vamos fazer o pessoal dançar, não sei o quê. Eu digo, aí tem coisa. Aí tem coisa. Até que na Umbanda tem algo que a gente chama de encroar. Que ele Tá. fez isso, junta a cabeça de um e a cabeça de outro. E ele passou do Pai de Santo para mim. O Pai de Santo suspendeu e ficou lá para mim. Então tá explicado o porquê. Sim. Então existe essa ligação. Então acaba que eu era protegido por ele. E aí comecei a desenvolver os ciganos dentro da Umbanda. Até Tá. que ah, a forma dele trabalhar era um tanto diferente de como se trabalha na Umbanda. E aí eu vim a Hum, conhecer o culto de tradição Calon Evoriana, que é o que eu fui iniciado, e hoje sou um sacerdote Calon Evoriano. Sou um ratói, é o meu cargo dentro da Tsara. Tsara é a casa tá. cigana, e o meu cargo é de Uhum. ratói. E foi o encontro, assim, né? Depois de ter passado por tudo isso, eu me encontrei de fato. E isso é mágico. E o que eu acho mais É. bacana é que esse encontrar não é um encontrar com a religião. Porque apesar de ter cargos, de ter dogmas e essas coisas, é uma cultura e não uma religião. Né? Então é uma É. tradição de um povo. Mas, Sim. sabe, é você se encontrar com a sua ancestralidade.
É você ver que Sei. aquilo ali era você desde sempre, só que você não tinha descoberto ainda. Você voltou para Esse casa, né? encontro para mim foi mágico, foi me encontrar comigo mesmo de outras eras. Sim. É, a gente brinca quando acontece essas coisas, a gente fala assim, eu voltei para casa nessa vida, né? Pronto, bem isso. Eu voltei para casa, para as outras casas das vidas passadas, só que nessa vida. Né? Se daí a É gente acaba perfeito. descobrindo que o cigano que te protege, na verdade você já viveu com ele. Você já teve Tá. interações com ele. Isso é mágico, né? Porque hora tava É, ali irmão, hora tava primo, hora tava pai e filho. Hoje, né? Novamente pai e filho, protegido e protetor. sim. É perfeito, né? Essas coisas que a gente brinca aqui, esses mistérios do universo, que a gente que está aqui na Terra não entende, né? Porque eles que estão lá têm uma visão muito mais ampla do que a gente tem aqui, né? Então, como a gente está aqui com a mente um pouco fechadinha, né, por conta da nossa encarnação, né, quando vem uma luz dessa do lado de lá e que traz para a gente algumas coisas do que já aconteceram no passado, eu acho que isso é legal, até porque assim a gente pode agora, né, com uma consciência um pouquinho maior, arrumar o que ficou ou trazer de volta coisas que ficaram para trás, Sim, né? sim. Aprendizados que a gente teve, essas vivências são fantásticas. Ai, que legal, fico feliz. Soldar os laços partidos aí no passado. Exatamente, é muito bom. Então, vamos lá. O que é bem interessante, assim, para se entender a cultura cigana hoje, é imprescindível que se olhe para trás e que se veja Sim, a história desse povo, que é lindíssima, cheia de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas que o que altos, é. caracteriza eles é essa alegria, mesmo nos baixos, né? Uhum, Isso é mágico, fascinante. Então, é um povo que saiu do norte da Índia, noroeste da Índia, por conta de perseguições. A Índia estava sofrendo ataques de outros povos e as mulheres eram estupradas, as crianças eram mortas, escravizadas, e era um povo de uma casta bem baixa. Então, para eles ia sobrar isso, certo? sim. Eles não tinham outra opção. Ficava na Índia, sofria essa opressão ou saía. Uhum, Negada, pé na estrada. Vamos viajar, vamos sair daqui. Então, saíram, né, da Índia para o Oriente Médio. Na uhum, Índia já se tinha a leitura da face, leitura das tá, mãos e uma tá. certa forma de leitura astrológica. Já se começava com esses embriões de oráculos aí, que até hoje a leitura de mão é Até. algo dos mais fortes assim na cultura cigana, porque é o mais fácil também de se praticar, se pratica em qualquer lugar, sem precisar Sim, de nada, né? E é a garantia do pão na mesa. É a função das sim. ciganas para trazer o pão na mesa. Então eles já saíram com isso. No Oriente Médio se encontraram com os caldeus e com a astrologia, né, conforme nós conhecemos hoje. E aí lá vai a esponjinha cigana pegar a astrologia caldeia, colocar o conhecimento que já traziam, né, da Índia. E então, para os ciganos, a astrologia, claro, tem influências na nossa vida, no sentido de personalidade e tudo, mas eles foram além. Eles trouxeram uma visão de saúde para dentro da astrologia. Então, se tem conhecimento de doenças, de predisposições que determinados signos têm, e como tratar isso através das ervas e da astrologia. E aí é sempre assim, pega uma coisa, acrescenta outra, pega uma coisa, acrescenta outra. Isso é Então, maravilhoso, gente. se Você passa. fica com o que tem de melhor das culturas, né? Isso! Pega o suprassumo e toma de Fica perfeito. Então, Adoro. no Oriente Médio, eles se depararam com a astrologia e com a cafeomancia, que também é a leitura do chá e tal. Então, foi agregando tudo que dá para botar o pão na mesa e que tem a ver com essa parte espiritual,
cigano vai agregando e vai crescendo com isso. Então, do Oriente Médio se pegou essas duas. De lá houve uma bifurcação. Parte desceu e foi para o Egito. E aí teve Tá. contato com as escolas iniciáticas egípcias, o que é fantástico, né? E Maravilhoso. outra parte foi para a Turquia, da Hum, Turquia, pulinho ali, Europa, né? E sim. aí foi para aquela parte Bulgária, Romênia, Hungria. Eles foram se espalhando. Não dá para dizer em determinado tempo tal povo foi para tal lugar, tal povo Tá. foi para tal lugar. Mas estudos linguísticos e genéticos apontam essa origem indiana para o povo cigano. É, Tá. e foi interessante, e o que deu para perceber mais isso é que esses que ficaram na Romênia, Hungria, Sérvia, eles não se misturaram muito com os povos locais. Diferente dos outros que foram para Itália, França, Espanha, que se misturaram, miscigenaram total e o DNA acabou mudando, integrando-se. Tá. E aí você via ciganos morenos de olhos claros, né? Por Sim. conta dessa mistura. Mas há comprovações científicas de que a origem é essa. Então, aí foi se tomando, né? Alemanha, houve perseguição na Alemanha porque os ciganos têm uma saúde fantástica, não costumam ter doenças assim e tal. E o Hitler admirou-se daquilo e começou a pesquisar o povo. E aí ele pesquisava daquele jeito, né? Então, Sei. houve um holocausto cigano. Chama Tá. Pojarmanos, eu não sei a pronúncia correta. Oi, Juan. Juan também é ratói aqui, tá? Ah, que legal. Então, isso estima-se que, catalogadamente, 500 mil ciganos morreram nisso. Catalogados, tá? A estimativa é mais de 2 milhões. Só senhora. Isso foi um extermínio na realidade, né? Sim, então a história do cigano é bem parecida com a história do judeu, né? Um povo apátrida Sim. e Aham. sofreu perseguição onde chegou, justo por não ter uma pátria própria, né? Mas beleza, isso foi das pedras no caminho dos ciganos, né? Na Europa também houve perseguição quando se descobriu a América. Houve uma limpa lá, principalmente Portugal e Espanha, de início, houve uma limpa na população para colonizar. Né? Quem veio? Os Ah, deportados ciganos. Isso foi ruim? Na época foi péssimo. Mas hoje é claro. ótimo, porque chegou essa cultura até aqui, né? Se Sim. prosperou, expandiu e tudo. Então, são males que vêm para o bem. E interessante, essa nomenclatura, tá? Eles tinham cheio de espertezas e artimanhas mesmo para se driblando assim dos problemas. Então, se eles chegam na Europa dizendo que são exilados da Índia, vai aumentar ainda o preconceito. O que eles disseram? É. Nós somos do Baixo Egito. Nem existe, né? Isso são Tá. teorias, tá? Não há comprovação, mas a história conta isso. Não viemos Sim. do Baixo Egito, então eram considerados egípcios, né? Na Inglaterra, então, eles foram chamados de gypsies, até hoje tem Sim. essa pronúncia, gypsies. Na França, gitanes. Tá. Sim. Espanha, gitanos. E em Portugal, ciganos, que é o nome que a gente conhece aqui. Então, foi todo mudando esse nome até chegar aqui pra gente hoje. Ai, meu Deus, meu punhal. Tutucando as costas aqui. Então, a chegada dos ciganos aqui no Brasil, né, depois dessa tomada de toda a Europa, tá, Inglaterra, tudo, eles se espalharam. Tá. A chegada no Brasil foi mais ou menos assim: os Calons foram os primeiros que chegaram aqui. Inclusive é interessante a origem desse nome Calon, que É. foi dado lá se não me engano, na Espanha, que significa caloteiro, tá? Calon de caloteiro. Jura? Hoje de ação. Não ouvi esse ano, Deb. De onde é?
Deve Eu ter também show. não vou ver esse ano, não. Então, esse calão é de caloteiro, mas por quê? Né? Novamente, voltando às formas de sobrevivência, eles pegavam aquele burrinho, aquele jumentinho já velho, davam uma recalchutada, poliam os dentes, poliam o casco, limpavam o pelo todinho, vendia como novo. Daí a pouco o pobre do jumentinho morria, dizia, você me vendeu o jumento morreu. Problema seu, ele vendia um jumento jovem, bom. E assim eles iam levando. Porque assim, já eram povos marginalizados. Eles tinham que dar o jeito deles de sobreviver. Isso é ruim? É. Bom, era o jeito que tinha, né? Era o jeito que Uhum, tinha. Então, eles tinham que dar os pulos. Foi o jeito exatamente. para sobreviver. Essa do calão é demais. Foi. Tadinho, gente. Então, Mas cada um faz o que pode com o que porque tem, né? imagina só, um povo que para eles era tudo muito livre, tá? Que não haveria problema em se passar em uma estrada que tem um pé de maçã e pegar uma maçã e comer. Só que para o dono da Sim, terra tinha. Para o dono da terra, tá. eles eram acusados de ladrões por ter se alimentado. Então eles tinham que dar Sim, o jeito deles de viver, né? O filme O Corcunda de Notre Dame mostra muito bem como eram os ciganos na Europa. Mostra claramente, assim, porque parte era marginalizado, sim, infelizmente, mas eles sim, eram obrigados, subjugados pela sociedade a viver daquela forma, né? sim. Então, vieram para o Brasil, primeiro os Calons, logo depois, tá? Tipo, no final do século XVI, logo depois do descobrimento das primeiras levas, vieram os Calons. Os Hons vieram, na maioria, fugidos da primeira. Fugidos da Primeira Guerra Mundial. Tá. E, por último, os Sinti, já em menor número, os que sobreviveram do Pojarmos, não sei a pronúncia correta. Tá. É, É aí difícil mesmo. todos, muito difícil. Mas todos chegaram aqui, todos continuam, encontraram no Brasil essa pátria, né? Que Sim, acolhe a todo mundo e todo mundo aqui tem seu lugarzinho. Mas foi muito complicado para essas famílias quando chegaram. Imagina chegar em um país que não tem nada. Porque eles viviam é do complicado. comércio. Viviam das grandes cidades, mudando de uma cidade para outra, para movimentar dinheiro através do comércio. Que comércio em um local que não existe nada, né? Nenhum, E né? primeiro vieram os homens, depois as mulheres. Uma separação para um povo que é muito ligado à questão da família. Então Sim, foi bastante doloroso. Quando foi. chegaram aqui no Brasil, eles eram obrigados a cozinhar do lado de fora, para mostrar que não estavam cozinhando crianças. Veja só que pesado isso. Ai, gente, que horror. Minha Chuvane, ela visitou, acho que ela visitou a comunidade de Souza, na Paraíba, e ela pôde ver esse costume até hoje. Acaba que não Tá. precisa mais, né? Mas foi desenvolvido o costume de cozinhar com a panela ali do lado de fora, para mostrar para os outros que não estavam cozinhando crianças. Então, Ai, que coisa. você, para quem vê a história dos ciganos do ponto de vista da novela, da Explode Coração, não conhece. Ah, Não conhece. não. A história é outra, totalmente diferente, tá? É porque a novela sempre floreia, né? Sempre põe flores e Tem que vender, mostra. tem que vender. É, Então, pois é. apesar de o povo cigano carregar sim essa alegria, carregar isso de dançar, de expressar-se, isso é, na verdade, uma válvula de escape de todo esse sofrimento. Entendi. É uma válvula de escape, algo necessário para equilibrar todo esse sofrimento. Sim. Sério? Mas é bom porque assim, eles pelo menos não abaixaram a cabeça, Não, né? não. Não abaixaram a cabeça, não abriram mão da própria cultura para poder fazer o que os outros queriam que eles fizessem, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E é graças a isso que a gente tem hoje, né, essa cultura tão rica aí que eles têm, de juntar todo esse conhecimento de vários povos e é uma alegria, né, gente? Porque eu vejo o cigano assim, eu sei que eles sofreram muito, passaram por muito, e até hoje ainda sofrem Sim, um pouquinho, né? Eu vejo que essa questão
preconceito ainda existe, né? Mas é uma cultura tão linda, é uma festa, é uma alegria, é cor, é música, é dança. E isso é uma coisa assim que, né, as pessoas falam que o brasileiro é assim, mas eu acho que o cigano é muito mais que o Sim. brasileiro, Principalmente o né? De calor. não, O calor não que tem é? Os sintes são mais reservados, assim, mais na deles, até porque vieram mais do norte da Europa e tal. Eles são mais fechados, né? Mas os calores são isso, são cor mesmo, e brilho, e música, e alegria. A bola pra frente. É isso, é bem isso que você disse, nunca baixar a cabeça, né? E essa é a grande história que eles trazem, de nunca baixar a cabeça, de sempre se superar, de sempre estar adiante, estar um passo à frente. Ah, vai ter problema? Vai, pô, eu vou curtir logo aqui, certo? Depois eu me dou meu jeito. E a gente segue viagem, e a caravana passa. Os cães É, tá ladram e a certo. caravana passa. E é isso aí, é Então, certíssimo, é perfeito. agora já falando mais sobre essa questão mística cigana, que também não é para todos, tá? Você Sim. vai ver aqui no Brasil hoje ciganos que são evangélicos, por exemplo. Você vai ver. Sim, ontem eu fiz uma doação de cestas básicas, porque eu estou sempre em contato com o Instituto Cigano do Brasil, que é dirigido Tá, pelo senhor Rogério, lá de Fortaleza, tá. no Ceará. E ele vai me passando as demandas que tem na região aqui. Apesar de não ser cigano de sangue, eu estou sempre em contato com eles. E ontem a gente Sim. foi fazer uma doação de cestas e a representante da comunidade era evangélica. E pouco importa para o cigano. Expandiu É a mais cabeça uma aí, coisa que o explodiu. cigano tá absorvendo. Ai, A ai, cabeça faz até um boom, assim, né? é isso, cigano não tem problema com religião, não. Não tem problema. Que E aí o que legal, acontece? gente. Muitos estão lá, estão católicos, estão evangélicos e tudo, mas tem seu culto em casa, tem suas Ah, formas tem suas formas, né, de levar adiante. Deb, aqui eu sou bem aceito, tá? Com o pessoal cigano mesmo, de sangue. A gente não tem essa treta, não. Porque, assim, tem essa coisa da novela, né, que criou uma característica apenas mágica cigana, e a realidade não é assim. Então, muitos ciganos de sangue, eles não gostam disso. Não gostam dessa tá. fantasia toda criada. Então, tem-se o pé atrás, realmente. E com toda razão, porque isso acaba Sim, prejudicando a cultura, certo? com certeza, né? Porque a gente, o que que acontece? A gente acaba vendo é uma fantasia, né? E aí a realidade fica sempre escondida por trás da fantasia, né? Isso. Esse é o problema. Eu tenho uma amiga que é cigana, que é da etnia Sinti, e ela não se veste assim, entende? Ela não se veste. Ela trabalha com cartas, com a cartomancia tradicional, mas ela não Aham. usa esse tipo de roupa. Então, Pouco importa. E ela mantém a é porque, tradição. mas eu acho que também é uma questão de se adaptar também, né? Claro, Eu, eu entendo que a cultura seja fechada, eu entendo que a cultura ela traga ali uma, uma, uma forte raiz, né, antepassada de tudo aquilo que foi vivido pelo povo. Essa honraria maravilhosa, eu acho fantástica, mas de uma forma ou de outra, como eles vão absorvendo um pouquinho de cada coisa, vão absorvendo um pouquinho dessa nova era também, e de né? E aí tolerância. acaba, né? Então não Isso. precisa ficar lá vestido de saiona e de o tempo inteiro para dizer que é cigano ou não. Porque eu acho que na realidade, eu não sei, pode ser que seja a minha opinião, né? Mas assim, eu vejo muito, eu adoro, eu acho linda essas roupas, eu acho lindo, né? Assim, a feminilidade das mulheres, né? A sedução, essa coisa de dançar, de festejar, eu acho isso lindo. Mas eu entendo que isso não é o tempo inteiro, Não, né? Ou que assim, se reserva isso para uma festa, né? E assim, no exatamente. dia a dia é dia a dia, né? Eles fazem isso com a gente também, porque todo mundo acha que a gente anda com chapéu Né? de tudo o tempo inteiro,
né, na vassoura, no rodo. Não é assim, né? Então, vamos voltar aqui para. Beleza, falamos da Bom, parte tradicional e tudo, e dos ciganos sim, hoje, mas vamos voltar para a parte que nos interessa, a parte mais mística, mais mágica. vambora. Então, quais são as Legal. influências mágicas desse povo? Já falamos sobre as indianas, né, das Sim. culturas que trouxemos da Índia, a astrologia dos caldeus, os egípcios trouxeram aí a questão do tarô, tá, e das Hum, escolas iniciáticas, os graus, certo? tá. Tivemos influências druídicas, tá? Porque, como eu Sim. disse, Olha. a tradição é Calon evoriana, certo? Évora Ó, Évora é um grande polo comercial. Então, sim. era a esquina, a tradição de Évora é a esquina, era a esquina dos povos ali, para muitos portos e tudo se passava por Évora, e os ciganos sempre estavam buscando esses centros comerciais. Então, Sim. eles faziam suas trocas tanto comerciais, né, quanto de conhecimento, quanto magísticas. Então, Uhum. recebemos sim influências druídicas, inclusive nos cargos, essa divisão de cargos que os druidas tinham, É. isso se reverberou dentro da cultura, tá? E o que é mais interessante, você vai pirar agora. Estregueria. Estregueria Mentira. é a base da cultura calon-evoriana. Jura? O Adorei! cotidiana é, assim, nossa base. Adorei, gente! Adorei! Que legal! Então, eu sabia que você ia explodir a mente, assim. Porque a gente, assim, eu já sabia que tínhamos muitas coisas em comum por questão das magias, né? Que ciganos fazem, nós fazemos também, as questões oraculares e tudo mais. Mas agora, com essa história da estregueria, fez boom, né? Adorei! Então, porque, olha só, a história é muito complicada, assim. Das Chuvanes, sim, Deb, das Chuvanes. Vou já falar sobre os cargos. Então, a estregueria, ela surgiu por conta da opressão do povo local pelo catolicismo, né? O Sim, catolicismo, sim, o cristianismo, vamos dizer assim, o cristianismo que antes era perseguido no Oriente, na Europa se tornou perseguidor, né? sim. Já existia um culto local e ele foi subjugado por essa potencialidade católica aí. Então, por isso, muito da associação das bruxas ao diabo, porque, de princípio, acaba que foi mesmo um contra o outro. Porque, opa, peraí, como é que você vem aqui chutando meu balde? Não, não é É. assim. Né? Então, o culto de Diana surgiu aí para dar apoio a esse povo, né? Uhum, Se sentia oprimido e levantava um sim. fronte de guerra aí contra isso. E os ciganos também eram oprimidos, inclusive pelo catolicismo. Sim. Então, assim, opa, vamos unir nossas forças aqui na desgraça e fazer alguma coisa melhor. Juntos, unidos, né? Somos Unidos mais fortes. venceremos, ou pelo menos É isso, sobreviveremos. é isso mesmo. Então essa vecchia bruxaria é a origem, Sim, é a nossa origem, essa bruxaria italiana. que legal, Muito gente. interessante isso, né? É, Então, muito bom mesmo. como na bruxaria tem a roda do ano, Tá. nós também temos o nosso estilo de roda do ano, que é aquilo, né? Vou absorvendo. Vou absorvendo. Temos. Jura? Ai, que legal. Só, Ah, só que, em vez de 8 sabás, ah, são apenas 4, tá? São tá, só tá. os sabás maiores de cada Os estação. maiores. Isso. Tá, Então, no inverno, chama Dirachim, que significa tá, noite clara. tá. São os Que ritos, lindo. são os ritos de iniciação, são os ritos de começo da magia, de manipular os elementos. Bem no nascimento da criança da promessa, né? O Dirachim também Tá. traz essa energia de nascimento, de Que legal. iniciação do mago. É muito louco isso. Aí, na primavera, chama-se Cabulim, que o significado é amor. Ah,
Posso fazer uma parte aqui? Pode. Posso. É assim, você sabe que a gente vai falar disso depois num outro dia. Mas assim, eu sou sacerdotisa de Afrodite, que é a deusa do amor. A estação dela é a primavera. Então, vamos celebrar aí um cabulim juntos. Adorei a ideia, adorei. Um show! É maravilhoso. Não é? Aí vamos lá. Verão. Verão é Urai. A tradução de Ura. Urai é império. É Oh, a parte o mais Império do rígida Sol, da né? Que já coisa. tem ali. Perfeito. E a cães no outono, que são os olhos, que é quando aquela parte de começar a se retrair, ter olhos para ver, né? Sim, Juntar tudo isso que passou, remoer isso e desenvolver para o novo início de ciclo. É sensacional. sim. E É lindo. em Acães também são as iniciações mais elevadas, tá? Tá. Essas consagrações mais elevadas são feitas nesse período. Além Ai, que disso, lindo. é lindo, lindo demais. Veja só o que temos de semelhança. Eu tô adorando, eu tô amando isso. Sim, eu acho que você não vai encontrar isso me falando sobre isso, não. Você não vai Não, encontrar. não. A gente não tem. Por isso que eu falo. Quando eu falei assim, vou conversar com ele, gente, eu sei que eu vou pirar, porque eu adoro cigano, né? Eu assim, eu tenho, mas a gente não encontra muitas informações. Você encontra alguns documentários, mas assim, informações verídicas, verdadeiras de como funciona, é só com o cigano mesmo, né? E É mesmo difícil o assim, ponto de estudo, porque a tradução é oral, a tradição é é, oral, certo? é, Então, alguns poucos escritores, eles não eram ciganos, tá, conviviam, mas não eram ciganos. Mas o Bukeland, Raymond Bukeland, ele é meio sei. cigano. A avó dele era cigana. Entendi. Escreveu sobre a magia e a bruxaria cigana. Então, só tem um dos livros dele traduzido para o português, que é o Magia e Bruxaria dos Povos Ciganos, acho que é uma coisa assim. Tá. É sensacional o livro. Mas tem outros que ele escreveu que não tem tradução para o português. E aí a gente Para tem variar, né? isso, né? Para variar. Para variar, a literatura que a gente tem aqui é tão pobre perto do que a gente tem lá fora, né? Então, Infelizmente, Charles em todos Godofredo os Frei sentidos. Leland também escreveu sobre ciganos. Ahn, tem outro autor muito interessante, só que eu não estou lembrando agora, tá? Mas são fantásticos, mas para lá, para cá não tem. Sim, E sim, assim, são livros antigos e que já nem estão sendo mais produzidos. Você pode encontrar em sim. sebos e tudo. Então é bem difícil de Há achar uma fortuna, né? isso, e custa uma Tem, fortuna. Um livro que custa uma fortuna. aquele, o de Magia e Bruxaria do Bookland, aquele novo de Sim, capa dura, eu comprei baratinho, tá? Esses que eu tô falando, você vai encontrar em sebos, livros antigos e usados por mais de R$ 100. é. É, é Então, complicado, vale a gente. pena. Ai, que chato. Quem tiver a oportunidade, vale a pena. Vale. E Vale aí, mesmo. sorte de quem tem, né? Algum contato que coloque nesse rumo. Ou Sim. a Érica Ai, tá. disse que vai Ela tem sair, que vai ficar sair. salva, não tem problema. Depois você É. volta e assiste. Obrigada, viu, Érica? Obrigada por participar. Vamos lá. Aí E me além. diz uma coisa. Ah, sim. Deixa eu só te perguntar uma coisa. A, a gente dentro, assim, não na bruxaria de uma forma em geral, mas dentro de algumas vertentes da bruxaria, a gente tem a questão da lei tríplice, né? Que é a lei do retorno. Então, que você não faça para ninguém mal, para que você não retorne para você, porque pode retornar 3 vezes mais forte. Como que fica isso aí nos ciganos? Tem, não tem? É para fazer, vamos fazer e vamos embora? Como é É, que é? é bem assim. É para fazer, vamos fazer e vamos embora. Tá? É bem assim. Tá. Apesar de, como tem sua primeira origem na Índia, tem toda Uhum, aquela questão do karma. Tá? tá. E karma no sentido de que tudo que você faz que agrida a natureza ou alguém de alguma forma gera karma, né? O Tá. fato de respirar gera karma porque você está consumindo o oxigênio produzido pelas plantas. Então alguém fez um esforço para aquilo.
O objetivo Tá, é gerar Dharma e equilibrar, certo? tá. Então, a missão Uhum, é essa. Gere o tá. Dharma e equilibre as coisas. Mas, sem dúvida, você vai arcar, sim, com as consequências do que fizer, sendo boas ou más. Agora, não existe, Tá, é mas tríplice, é igual, entendeu? tá, entendi. Mas não tem essa, né? Mexeu comigo, tem sangue no. É assim, é porque a visão que a gente aqui de fora tem do cigano, assim, é o que é um povo de muita festa, de muita sabedoria, de muito conhecimento e tem sangue no olho, entendeu? Sim, se protege bastante. Escreveu, não leu, tem sangue no olho, não é de brincadeira, não. Pode brincar, pode festejar, pode estar ali, mas na hora de falar sério, entendeu? É sério. E é daquele povo que fala, um fio do meu bigode vale a minha palavra daquilo que eu tô falando. Isso. E a Shivani fala sobre isso. Ela diz: olha, tô aqui para ensinar, tô aqui para explicar tudo que você precisar. Mexeu com o meu, mexeu comigo. E aí, sustenta. Sustenta. E é a função É, da Shivani mesmo, junto com o Ratói, de ir para uhum. frente do acampamento e mandar voltar o que veio. Adoro. Não, isso é uma coisa, né, que é uma coisa que eu falo muito, né? As pessoas olham e falam assim, ah, mas você é Wicca, eles acham que porque a gente é da Wicca, a gente é tudo, né, namastê, namastê, Doentes e gratiluz, gnomos tudo lindo. a torta e à direita. Não é assim. Aí eu falo assim, gente, tudo bem, realmente, a gente tem a lei do retorno, né? Mas nem por isso eu vou apanhar calada, né? É Então, se a preciso. lei do retorno é bateu no meu escudo e voltou para a pessoa, entendeu? Porque pelo menos mandar de volta aquilo que a pessoa mandou para mim, eu sou bruxa para quê? Para ficar apanhando? Não, Não, né? né? Sim, eu me protejo, eu tenho tudo mais, mas assim, aqui bateu aqui e voltou para a pessoa. Então, é isso que às vezes tem esses erros, né, de conceito que as pessoas têm. E o legal é você ter aí alguém que nem você tá aí para poder falar pra gente como é que é realmente, né, entre eles. E Bom, aí, me conta mais. então, além dos ritos desses quatro, né, tem celebrações mensais de cada mestre. Existem mestres Ah, que é? regem cada mês, certo? E aí nós celebramos a energia de cada um desses mestres. Então, querendo ou não, você entra ali dentro de um ciclo. E cada um desses meses você trabalha uma energia em você. E aí vai ficando equilibrado num todo. Ai, que maravilha, gente. Muito. Ai, que lindo. Eu não sei se a gente tem tempo, quanto tempo que falta. A Tem gente como tem ver? quanto tempo? Tem um pouquinho mais de 15 minutos. Eu tô Acho que não, controlando o tempo aqui. não vai dar para falar. Não vai dar para falar especificamente de cada um, não. Vou só dar uma pinceladinha. Começa em abril, tá? Assim como começa o ano astrológico, os mestres Tá. começam em abril com a mestra Sulamita, que é a mestra da geração. A história dela é muito linda, é fantástica. Ela perdeu o próprio filho, ou melhor, deu a própria vida para salvar a vida do filho. Então, ela é Ai, que protetora lindo. das mães, é protetora de quem quer engravidar e protetora de toda a geração de planos, de projetos. Aí eu tenho determinado Sim, plano a longo prazo. Eu faço a magia com sulamita, com ovo, que é um símbolo de geração para fazer aquilo acontecer. É lindo, é lindo. sim. Que lindo, gente. Vou pincelar só sulamita, tá? Quem quiser saber mais, lá no Instagram eu já postei sobre cada um dos mestres. É só descer Isso um mesmo. pouquinho lá no feed e vai encontrar. Tá? Vamos falar só sobre sulamita aqui. Então, falando sobre o desenvolvimento cigano dentro da Tsara, dentro da tradição. E você acaba se dando conta do tempo perdido, porque eu vim iniciar, né, no ano passado. Eu iniciei no ano Tá. passado. Só que, para o cigano que nasce dentro da tradição, essa iniciação é quando nasce. Assim que Ah, nasce, as chuvanes pegam a criança, olham todo o corpo da criança à procura de marcas que tragam o destino dela, porque o cigano crê no destino, tá? Então, sim. você pode ter variações desse destino, mas você vai arcar com as consequências dessas variações que você fizer.
certo? Sim, E então já se vê o destino daquela criança, já se joga para saber, porque muitas vezes as marcas vão indicar os cargos que ela vai desenvolver, né? Mas aí se joga para saber quem é aquele espírito que encarnou, o que que ele vai fazer, qual a melhor função para ele desenvolver. E aí desde criança ele já vai sendo criado dentro daquilo, sendo direcionado para o que sim. iniciou lá no jogo de nascimento dele. Aí sabe o que é lindo? Ah, Que eu não sei, eu quero que você me diga se existe isso na bruxaria. A é. criança é apresentada pelo pai à lua. É Então, lindo, é lindo, é lindo. não. É assim, existe um rito, tá, dentro da bruxaria, que a gente chama de Wiccaning, tá? Que não chega a ser um batismo, porque pra gente é a iniciação, que é mais pra frente, mas o Wiccaning, ele seria uma forma de apresentar a criança aos deuses e aos elementos. Então, quando ele é pequeno, ele nasce, né? Então, você pede a proteção da deusa mãe e do Deus Pai para a criança e apresenta essa criança aos deuses e aos elementos. Tá? E aí a criança recebe uma bênção, né, da deusa e do Deus, para que ela possa trilhar o caminho dela protegida, com todas as bênçãos e tudo mais, até ela decidir se realmente ela vai ser iniciada na bruxaria ou não, Pronto, tá? é isso então. E o que eu acho interessante é que quem apresenta é uma figura masculina. É, Já que que a lindo. energia da lua é a energia feminina, já se tem esse É. equilíbrio, né? É muito mais. Ai, A criança não apaixonante. tem pai, quem apresenta é o avô, quem apresenta é uma figura masculina, né, mais velha, mais experiente. Depois da apresentação para a lua, tem o banho de ouro, que é um banho feito com ouro, da família, ouros, pedras preciosas, ervas que têm a ver com prosperidade. E essa criança é banhada de ouro, né? E aí tem todo o conjuro, tem o conjuro da lua, tem o conjuro do banho de ouro, já para colocar ele dentro daquela energia de prosperidade, de crescimento desde criança. Não é show? Nada a ver com o que a gente. Gente, é maravilhoso isso, é maravilhoso. É lindo, olha só. A gente vai já grande, né? Quando se decide enveredar por esse rumo, vai começar engateando. O próprio cigano é desde quando nasce. E aí, Olha só. é, essa apresentação para a luz elementais, para vocês é em um rito só, né? Para a gente é É, diferente. E além de apenas apresentar para o elemental, isso se faz ou quando nasce assim, ou quando a criança está começando a engatinhar, ou quando já tem 7 anos, que é o descobrimento do elemento reclamante. Então, além de entendi. apresentar ali, já sabe quem é que domina, quem é que atua naquela criaturinha. Gente, que legal. Nossa, eu vim descobrir o meu elemento dominante há uns 3 anos atrás, ó. Olha quanto tempo eu perdi, né? Então, é muito tempo perdido. Porra, quando eu me dei conta, meu Deus, e agora para voltar atrás em tudo isso? Porque é lindo, é lindo. A Giovanni dá o comando ao elemento e ele responde, e é fantástico. No meu rito, foi muito interessante. Eu sempre gosto de contar essa história, porque foi muito interessante. Estavam ali todos os elementos dispostos na minha frente. Eu estava vendado, né, porque já era já grande, eu podia influenciar, tá? Me vendou. Mas aí os outros descreveram a situação. Ela ia evocando cada um dos elementos e perguntando quem era que reclamava. E o ar veio lá de onde estava o incensinho e rodeou minha cabeça assim. Esse aqui é Oh, que legal! lindo. Nesse rito, os elementos se manifestam mesmo. Se manifestam Sim, visivelmente. É show, é eu fantástico, acredito. sensacional. E aí ele vinha e rodeava assim a minha cabeça. Ela dizia Que aspirar, legal! ela vai, aspirava, era show. Olha que. E você então é ar, né? Não teria nem como ser diferente, Sem né? dúvida. Que legal! É Que show bom! demais. Aí assim, isso são Quanto tempo? Tá, nós temos 10 minutos ainda. 10 minutos, dá para falar mais um pouco. Sim, tá, Depois nós temos a iniciação propriamente dita, que é a calinatura. Tá? tá. A calinatura é quando se apresenta, quando aquele já iniciado apresenta o postulante ali, o neófito,
aos elementos. E aí os Tá, elementos passam a reconhecê-lo para o campo magístico de fato, para tá. poder manipulá-los. Isso é fantástico. E aí é quando se recebe o Kepara, que é essa correntinha aqui, né? Que parece, lembra muito as correntes dos mestres do Game of Thrones, né? Que tem aí nos, no povo druida. E também, Sim, eu não vou lembrar especificamente agora, mas tem uma relação com a cultura russa, essa corrente. E aí são tá. diversos pingentes que cada um tem a sua função, seu direcionamento dentro da cultura, dentro do trabalho que cada um desenvolve com o seu cigano, qual é o seu caminho. Esse cordãozinho aqui diz tudo. É show. Que maravilha, Nacional. que lindo. Adorei. Eu fico olhando pra você e assim, maravilhada. Eu, eu tô porque eu acho lindo, entendeu? É uma coisa assim que sempre me chamou muita atenção, sempre. Mas, como é muito fechado, a gente sempre fica de fora, né? Olhando. E aí, agora você contando, e aí a gente começa a ver as semelhanças e a forma como é feito, o carinho, a beleza. E aí isso vai, assim, né, envolvendo de uma tal forma que você fala, eu quero entrar também. Onde é que eu começo? Eu Então, quero também. geralmente, essa calinatura, ela é feita, né, depois, entre os 7 e 27 anos, quando ele vai começar a trabalhar, logo aos 7 anos, o cigano já começa a auxiliar o trabalho mediúnico. A gente chama de meliche. É aquele que vai Tá, ficar ali ao lado do espírito que está incorporado, trabalhando, é o que vai trazer o vinho, é o que vai trazer o fumo, o cachimbo, é o que vai anotar alguma tá. coisa, é o que auxilia. Então, desde os 7 anos, ele já vai aprendendo como trabalha. E aí, na Entendi. adolescência, essas filhas, esses filhos vão aprendendo com os seus mais velhos a oracular. E aí, na adolescência, quando começa a desenvolver a mediunidade, eles já começam a trabalhar incorporados. Ai, que bonito. Ai, ai, é lindo. Então, depois desse passo, né, da calinatura, que é a iniciação, nós temos, ah, perdão, Imagina. tem o recebimento do cargo, certo? Tá. O roti. O roti é quando se coloca dentro do cargo. O cara está falando de cargos desde o início, eu não sei que cargos são esses. Né? Vamos lá. Tem o meliche, que é a base ali, não é de certa forma um cargo, mas ele desempenha uma função, né? Tá. Logo depois vem os ratóis e as calinatas. A função do ratói, a maioria dos cargos você vai ver que são femininos, porque a cultura nesse lado magístico é bem mais voltado para as mulheres. Então, cargos masculinos a gente vai ter praticamente apenas ratói, júdice e barô. O ratói é o cara responsável pela organização física da mazina, que é a fé, Uhum. aquela parte dos trabalhos abertos. É o responsável pela fogueira e é o responsável para ir. Olha aí, a Gorete. Gorete é minha aprendiz. Louca para saber o cargo Quer dela. Não saber vou o dizer dela ainda. lá? Então, tem o Ratói, que é aquele que também vai para frente junto da Chuvane e vai resolver os babados de magia. Tem a Kalinata, que seria a igual ao Ratói. A função dela é também essa parte física ali da Amazina e saber destinar as cinzas da fogueira. O Ratói acende a fogueira, a Kalinata Tá. destina as cinzas, né? Que são usadas Sim. para diversas Maravilhoso. curas, para banimentos, enfim, para muitos campos. Depois nós temos a Puridei, tá? A Puridei é Tá. aquela conselheira, é a dos oráculos. Na verdade, todos oraculam, mas a Puri é aquela que tem a visão. A Puri, minha Chuvane diz que a Puri é a do peraí. Né? Que ela diz, peraí, tu já pensou nisso? Peraí, tu já viu? Assim? Então a Purideia é a do peraí. Né? Ela vem, puxa a orelha ali e dá aquele bom conselho, certo? Jutsi. O Jutsi é o protetor, é o soldado.
tá? Ele Tá, sustenta a coisa ali, mas ele tem várias outras atribuições. Mas a principal é de proteção da mazina. Deixa eu ver. Eu anotei aqui porque são complicadinhos, né? Tem as manuches. É um cargo só feminino. A manuche é aquela mão de erva. Tá? É quem tá, domina as ervas, quem sabe todos os babados dos banhos, das curas, vai na manuche. Certo? Ela tá, domina isso. Depois tem a catrinza. A catrinza é aquela que é destinada apenas à cozinha. A cozinha tá. mágica. E nas reuniões ciganas sempre tem muita comida, tem festa, tem tudo, e tem que ter muita comida. Então tem um cargo específico para a cozinha. Não, que E por sinal, né, é muito importante manipular a cozinha, né, a comida, porque a maior parte das magias, mesmo se as pessoas não perceberem, é feita na cozinha, com a comida, né? E por isso tá lá ela. Aí, acima disso, nós temos a Shuvani. A Shuvani, a tradução literal de Shuvani é bruxa. Shuvani é a bruxa. Adorei! Então, a Shuvani. E a principal função dela é a de levar a palavra. Tá? É a de levar à frente a cultura. Então, nessa nossa reunião aqui, eu estou fazendo o papel de uma Shuvani. Sim, De levar o conhecimento, de levar a palavra adiante. E ela é fantástica, tá? Porque ela é quem vai saber falar da melhor forma, é quem vai saber manipular as energias da melhor forma para proteção, para banimento, para tudo. Tudo que for preciso, Chuvane tá lá, né? A bruxona. temos E 3 minutos ainda, tá? pronto, Só para você não ser pego de surpresa. só faltam dois, que é a Baba e o Barô, que são os Tá, anciões. São os mais velhos, tá, que são quem decidem todos, são quem batem o martelo. Não se pode ir a eles sem marcar hora. A única pessoa que tá, pode ir direto para o Barô ou para a Baba sem marcar é o Hattori, a Kalinata, porque eles são responsáveis pela estrutura física, pelo funcionar da coisa, então eles podem ir direto, e a Shuvani. tá. Os outros têm que marcar e agendar, porque eles são lá intocáveis, são aqueles anciões, sabe? O bacana é que a gente consegue conviver com o ancião ali, vivinho. Olha que lindo, tá vendo? Você Né? não precisa honrar depois, né? Você pode ir ali, ó, né? Puxar, Isso mesmo. conversar, sabedoria ali viva na sua frente. E você nunca vai ver um cigano num asilo. Não vai. É, Não vai. Ele fica no seio da família porque ele é um símbolo de conhecimento. Então, ninguém se desfaz de um símbolo de conhecimento. é, Não é? é maravilhoso, né, isso. Bom, Não, eu é acho que o que eu tinha para maravilhoso. falar hoje é isso, tá? Fala um pouquinho, você lê carta, fala pra gente, conta aí. Tem 2 minutos, assim, para você dizer o que você faz aí rapidinho, porque eu sei que as pessoas vão entrar agora lá no seu perfil para poder olhar tudo, Tá, vão fazer um né? escrutínio ali. Bom, É, por conta da pandemia, eu só estou atendendo com cartas e à distância, tá? Eu convivo tá, com pessoas que são de risco, então não vou expor de forma nenhuma eles a algum tipo de doença. certinho. Estou atendendo apenas à distância. Mas é muito bacana, não se perde em nada, tá? Agora te disse, ele decifra a sua vida através das cartas. De certa forma, sim. De certa forma, sim. E eu estava até pensando em falar sobre isso. As iniciações me deram um outro nível de interpretação, tá? Tipo, de antes e depois. Não Tá, que eu seja o bichão porque tem iniciações, não. Eu vejo pessoas fantásticas que não tiveram iniciação nenhuma e eu me pergunto, quão mais fantásticas elas seriam com iniciações, pois é. não é? Nem Então, fala nada. para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a cultura, eu estou trabalhando em cursos, tá? Não tenho eles prontinhos, mas logo, logo, o primeiro vai ser o de baralho cigano, que eu vou trazer as técnicas, vou trazer a forma de iniciar e tudo, e esse reconhecimento do elemental já no curso de baralho, para começar a trilhar a jornada. Então, eu vou falar por hoje isso aí. Perfeito, Só perfeito, isso. maravilhoso. Bom, nós temos 7 segundos.
Helene, foi Então, ótimo, foi ótimo. obrigada, amor.